Eu já falei diversas vezes sobre o vírus ransomware aqui no canal e você já deve saber do que se trata. Mas caso você não esteja ligado, resumidamente, é um vírus que basicamente sequestra todos os dados do seu computador. Tudo fica criptografado e aí você recebe uma mensagem do hacker que fez isso, solicitando ali um valor em resgate para poder devolver suas informações. E aí você até pode pensar, meu Deus, que loucura, quem é que paga um hacker? Sabe-se lá se ele vai realmente devolver meus arquivos, é só formatar o computador e vida que segue. Porém, o principal alvo desses hackers são grandes empresas que não podem simplesmente perder tudo da noite pro dia. Então hoje iremos falar sobre Sebastian Waxon Desjardins, que era ao mesmo tempo um dos hackers mais famosos e procurados do mundo e também funcionário do governo. Então deixa o like aí embaixo se vocês curtirem esse vídeo, se inscrevam se forem novos por aqui. Eu dei uma sumida aí, eu tô cuidando da minha cabeça, mas tá tudo bem. Muito obrigado aí todo mundo que ficou preocupado, me siga aí no Instagram, que lá eu tô voltando a ficar mais presente. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoal, presta atenção aqui, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é o lugar onde você tem diversos jogos para poder se divertir, como o jogo Double, o Mines, o Slide, e hoje eu vou mostrar para vocês o jogo Crash. Atenção, é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Crash funciona assim, você vai colocar o seu valor e vai iniciar o jogo. Aí o contador vai subir com o multiplicador e o seu trabalho é sair do jogo antes que o contador estoure, multiplicando o seu valor em diversas vezes ou perdendo tudo. Para jogar na Blaze basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito aqui nesse botão usando o Pix, que aí o valor vai aparecer instantaneamente na sua conta e você já vai poder sair jogando. Lembrando que os saques também podem ser feitos via Pix e antes de confirmarem a transação, usem o cupom STAGS ou entrem pelo meu link aí embaixo para ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis para poder entendendo como que o site funciona e tudo mais, beleza? Para qualquer problema, use o suporte da própria Blaze no canto inferior esquerdo aí da tela e por fim, vocês sabem, pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar. É tudo para ser só uma diversão, beleza? Joguem com responsabilidade, o link tá aí embaixo e agora vamos ao nosso assunto. O ramo do ransomware ficou gigantesco de uns anos pra cá. Diversos grupos hackers e até hackers solos decidiram entrar nesse nicho. No ano de 2021, os ataques de ransomware feitos ao redor do mundo tiveram um aumento sem precedentes. Foram 33% de ataque a mais do que no ano anterior, e o nosso personagem do vídeo de hoje foi um dos grandes responsáveis por isso. Sebastian nasceu no Canadá vindo de uma família de classe média alta, e desde cedo ele já mostrava interesse por informática, programação e segurança digital. Ele sempre soube que queria trabalhar com segurança digital e o cara era bom nisso, tanto que ele virou um funcionário público do governo do Canadá aos 27 anos de idade. Aliás, ele era tão bom nisso que o governo ignorou completamente que em 2015 ele havia sido preso por tráfico ilegal de drogas, sendo encontrado com 45 quilos de maconha, 60 tabletes de metanfetamina e 13 pílulas de êxtase. E como você pode perceber, Sebastian já não tinha ali muito gosto em seguir a lei, e dentro do governo ele percebeu rapidamente que as pessoas responsáveis pelas ameaças que ele tentava combater não estavam só saindo ilesas, como ganhando muito dinheiro com aquilo. Inicialmente como uma curiosidade, Sebastian começou explorando vulnerabilidades em sistemas operacionais para entender como que aqueles crimes aconteciam, e aos poucos foi percebendo que as oportunidades no crime digital eram um tanto quanto atrativas, por assim dizer. Claro, como diz aquele ditado, quando a esmola é demais o santo desconfia, porém, como Sebastian não era nenhum santo, ele não desconfiou. Sebastian acreditava que por trabalhar no governo canadense, ele seria o agente duplo perfeito, já que ninguém desconfiaria do cara do TI que passava o dia inteiro resolvendo problemas. Decidido então a começar uma carreira como hacker, Sebastian começou a se envolver em atividades como distribuição de vírus e também de ransomware. Tudo isso aconteceu por volta aí de 2016, que foi um momento que a internet estava crescendo muito, porém a segurança digital não estava acompanhando, então quem entrou aí nessa época e fez uma baderna, conseguiu ter um terreno gigantesco para explorar. Sebastian trabalhava no governo durante o dia e durante a noite varava a madrugada em fóruns obscuros, aprendendo tudo o que podia sobre ataques maliciosos e fazendo contatos importantes na área. Certo dia, ele acabou trombando com uma pessoa que mudaria sua vida para sempre, um integrante misterioso de um grupo hacker chamado Netwalker. O Netwalker basicamente era uma organização criminosa especializada em ataques ransomware. Eles invadiam servidores de empresas milionárias, sequestravam seus dados e exigiam valores imensos como resgate. Mas eles não agiam no escuro. Assim que eles invadiam as empresas, eles iam lá no caixa para poder ver mais ou menos quanto que ela tinha
ganha para poder pedir um valor em resgate condizente ali com o que a empresa ganha. A ideia era que os CEOs olhassem para aquele valor e vissem o resgate como algo mais viável do que simplesmente perder tudo, ter um prejuízo aí gigantesco e ainda se tornar pública a informação de que a empresa tinha vulnerabilidades. E dava certo, apenas em 2022, a NetWalker fez 400 vítimas em 30 países diferentes e extorquiu mais de 30 milhões de dólares. Isso tudo em apenas um ano. Vendo as habilidades de Sebastian, eles decidiram recrutá-lo pro grupo sem pensar duas vezes. Além de ter talento para esse tipo de ataque, justamente por trabalhar na prevenção dele no governo, Sebastian podia ser valioso pro NetWalker como uma espécie ali de infiltrado, e isso era extremamente importante para eles chegarem em grandes empresas. Mas para isso, o Sebastian tinha que sair do tráfico para não chamar atenção, pois sim, acredite se quiser, ele foi preso novamente em 2019 por conta do tráfico e mesmo assim ele não foi dispensado do trabalho. O cara devia ser o melhor especialista de segurança do mundo, né? Pra ser preso 2 vezes e continuar trabalhando ainda no governo, mas enfim. Sebastian começou a trabalhar com o NetWalker oficialmente em 2020, aprendendo suas táticas de sequestro digital, os alvos que eles costumavam mirar e como funcionava seu modus operandi. Uma das coisas que tornou a NetWalker tão grande nesse ramo era a maneira de como eles se assemelhavam a uma grande empresa. Eles tinham RH, manual de treinamento, uma hierarquia e até mesmo remunerações fixas ali dependendo da sua função. Uma das regras principais deles é que para uma empresa ser atacada, ela devia faturar ali pelo menos 30 milhões de dólares por ano. Pois é, eles não queriam pegar empresas pequenas não, só os cabeções por aí. Por volta de 2021, o valor estimado de dinheiro perdido pelas empresas por causa de ataques de ransomware era de 20 bilhões. E você percebe aqui nesse gráfico o tamanho do salto entre 2020 e 2021, que foi justamente a época que Sebastian começou suas atividades. Em poucos meses de operação, Sebastian se mostrou extremamente valioso para o grupo, já que seu trabalho no governo facilitava demais o acesso do grupo todo a empresas específicas. E a NetWalker também trabalhava com o Ransomware as a Service, que significa que hackers individuais, como o próprio Sebastian, podiam usar a infraestrutura e o software do grupo para poder infectar empresas, e aí eles dariam uma porcentagem do lucro pro grupo hacker. No fim, com esse tipo de ataque, todo mundo sai ganhando e as empresas ficam extremamente vulneráveis. Um dos ataques mais famosos feitos pelo Sebastian foi contra o Departamento de Transportes da Flórida. Em 2020, ele fez um ataque que paralisou todas as operações do departamento, pedindo um resgate multimilionário. Quando os funcionários da empresa chegaram para trabalhar no dia seguinte, se depararam com a seguinte mensagem no e-mail: "Olá, os arquivos da sua empresa foram criptografados. Se por algum motivo você estiver lendo isso antes do processo ser concluído, é porque o computador está desacelerando enquanto sua frequência cardíaca aumenta. Se você reiniciar o computador agora, perderá todos os documentos e não terá como recuperá-los, e nem mesmo Deus pode ajudá-lo. Além disso, você precisa saber que seus dados pessoais também foram roubados por nossos analistas especializados. Se você optar por não cooperar conosco, poderá enfrentar muitos problemas. Vamos conversar. Você pode se surpreender com a rapidez em que ambos podemos chegar a um acordo sem tornar esse incidente público." Quando o ataque era feito contra empresas que perderiam milhões, caso o seu sistema de operações fosse comprometido por um único dia, ele sabia que podia pedir uma grana alta e foi isso que ele fez. Depois de sequestrar os dados do departamento de trânsito, a empresa enfrentou uma paralisação total das suas operações, não conseguindo ali mais gerenciar o tráfego, fazer a manutenção das estradas e outros serviços essenciais. O ataque foi feito de uma maneira que realmente causasse bastante estrago e sim, deixou o trânsito da Flórida um completo caos. Mas mesmo antes desse ataque aí do departamento, o Sebastian já tinha lucrado aí mais de 2 milhões de dólares com outros ataques, isso em poucos meses de atuação, e ele estava prestes a conseguir esse mesmo valor só com esse hack aí em específico. O cara cresceu tanto que ele se tornou até um professor no NetWalker, ele treinava novos membros e tudo mais, ou seja, ele fez uma gigantesca diferença nesse tipo de ataque hacker que veio crescendo cada vez mais. No ano de 2020, ele sozinho conseguiu arrancar simplesmente 20 milhões de dólares das mais variadas empresas, sendo que muitas delas nunca foram reveladas, afinal, os hackers eram pagos também para não expor a vulnerabilidade a ninguém. Porque pensa aqui comigo, se você é CEO de uma empresa gigantesca, a última coisa que você quer é que o mercado saiba que a sua empresa tinha uma vulnerabilidade que deixou ela inoperante. Isso abaixaria demais a confiança ali de todo mundo. E uma das razões pelas quais foi um pouco difícil de reunir aqui as informações para esse vídeo é que Sebastian não cometeu o mesmo erro que outros hackers que a gente costuma ver aqui no canal. Ele não esbanjava sua riqueza, não tinha perfis em redes sociais, não tinha artigos de luxo que pudessem chamar a atenção, então Sebastian continuou agindo como se fosse apenas um agente do governo que recebia um salário médio. No entanto, com um aumento significativo nos golpes de ransomware, não demorou até que o FBI assumisse as buscas
buscas para encontrar quem estava por trás das operações do Netwalker. O FBI então iniciou suas operações buscando prender integrantes menores do grupo hacker que pudessem cometer ali algum deslize, afinal se o grupo era tão grande, a chance de alguém fazer alguma cagada e ferrar todo mundo era maior. Lembra que eu falei que eles tinham até um departamento de RH e contratação? Foi nesse alvo que o FBI decidiu ir primeiramente, na esperança de ali conseguir prender alguns membros e aí tentar arrancar algumas informações em troca de redução de pena. Mas essa caçada não foi tão simples assim. Aparentemente, todos os membros do Netwalker recebiam um treinamento intensivo sobre todos os cuidados que eles deveriam tomar e eles eram supervisionados por um grande período antes de poderem agir livremente. Basicamente, a Netwalker transformou a parte de fugir da polícia algo essencial ali na sua base de treinamentos. Porém, é aquilo, basta um deslize para a casa cair. As autoridades começaram então a coletar informações a partir de incidentes reportados por vítimas de ransomware, e as empresas de cibersegurança das empresas afetadas também contribuíram, fazendo uma grande força-tarefa. O Netwalker podia ser grande, mas é difícil quando muita gente poderosa se reúne assim, né? Nessa daí foi incluindo o FBI, a Europol, a Polícia do Canadá e diversas empresas. A maior esperança das autoridades estava em conseguir rastrear as transações feitas por Bitcoin das empresas pro Netwalker, e através disso eles chegaram em um site criado pelos próprios Netwalker. O site em específico hospedava todos os vazamentos que eles tinham e que eles usavam para ir soltando na internet bem aos poucos para ir ameaçando cada vez mais as empresas. E como todo site precisa ser hospedado em algum lugar, as autoridades rapidamente começaram ali a tentar localizar o servidor principal, e foi aí que eles encontraram não qualquer coisa, mas a hospedagem principal dos servidores. As buscas levaram as autoridades até um servidor físico na Bulgária, a qual eles invadiram no dia 27 de janeiro de 2023. No mesmo dia, o Netwalker foi derrubado e a caçada principal começou. Agora as autoridades tinham todas as informações diretamente da fonte e com isso tornaria fácil encontrar os membros do grupo. Mas o principal membro que eles buscavam era o homem misterioso que já havia arrecadado quase 30 milhões de dólares até o momento. As informações dos servidores levaram a polícia diretamente até a cidade de Gatineau, no Canadá, onde Sebastian morava, e bastaram alguns minutos dentro da sua casa para eles terem certeza de que haviam encontrado o cara certo. Debaixo dos chinelos e uma gaveta no guarda-roupa do cara, a polícia encontrou 300 mil dólares em dinheiro, além de outras quantias espalhadas em lugares estratégicos da casa. Eles encontraram também as chaves do cofre que Sebastian alugava em 2 bancos diferentes, e lá encontraram mais de 400 mil dólares em cada cofre. Esse valor, no entanto, não era nada comparado ao que ele tinha nas suas carteiras de Bitcoin, 22 milhões de dólares nunca utilizados, e Sebastian estava esperando a poeira baixar para poder começar a converter em dinheiro físico. Depois de prender Sebastian, as autoridades começaram a ir atrás das empresas que já foram vítimas dos ataques dele, porém aí eles tiveram uma surpresa. A maioria das empresas se recusou a dar um depoimento porque isso significaria reconhecer publicamente que elas foram atacadas, e como eu falei, isso não é algo que eles queriam. Os CEOs então se recusaram a prestar queixa ali contra o Sebastian justamente por conta desse motivo, e aí as autoridades começaram a ter uma certa dificuldade em enquadrá-lo em algum crime específico. Foi aí que algumas vítimas de empresas menores salvaram a operação, como a SEGP, uma universidade famosa no Canadá que teve todos os seus dados sequestrados pela Netwalker com um pedido de 400 mil dólares. Outra empresa de educação também sofreu o mesmo golpe, e uma ironia do destino peculiar é que foi justamente nessa empresa de educação onde Sebastian fez sua faculdade de ciência da educação, apenas para anos depois roubar informações de lá. Com essa ajuda, em 4 de outubro de 2021, Sebastian foi condenado a 20 anos de prisão por um juiz da Flórida. No Canadá ele já havia recebido uma sentença de 7 anos, mas lembra que eu falei sobre os ataques contra o departamento de trânsito da Flórida? Pois é, eles não deixaram barato e a pena do cara foi quase que triplicada. Em 26 de novembro de 2021, Sebastian decidiu por conta própria confessar todos os seus crimes e expor todos os métodos do Netwalker enquanto estava na prisão de Hull, no Canadá, na esperança de diminuir a sua pena. Após as confissões, esse se tornou o maior crime cibernético da história do Canadá. E uma coisa que sempre ficou muito no ar aí é que Sebastian sempre teve uma vida boa, uma família estruturada, teve uma vida tranquila, nunca faltou nada, e ele sequer gastava o dinheiro que estava ganhando ali com o crime. Provavelmente sendo mais um hacker, talvez ali meio enfeitiçado pela falsa ideia de que a internet não tem leis, para tentar ficar rico, mas não cometer os erros dos outros hackers. Porém, no fim das contas, ele não conseguiu.